Rapaziada, não é um teste. O Santos ganhou o jogo. Caralho, eu nem lembro quando foi a última vez que eu comecei um vídeo falando isso. Surreal. E são dois milagres no mesmo dia. Um, porque o Santos ganhou. E segundo, porque eu tô de folga. Caralho, também fazia muito tempo que eu não sabia o que era isso. Finalmente pude assistir um jogo inteiro do Santos, sem ter outras distrações, outras obrigações. Então, hoje deu pra assistir o jogo legal, deu pra pegar bastante coisa. E vamos falar do que finalmente foi essa segunda vitória no campeonato, a primeira fora de casa, né? Agora o Santos soma 8 pontos na tabela, ainda é uma péssima situação. O Santos ainda está na zona de rebaixamento, está em 18º. Está na frente somente do Juventude, que também tem 8 pontos, e do Sport, que quase pegou 5 hoje, mas por sorte o Internacional empatou e continua com 3 então. O Sport eu acho que é o único ali que está realmente distante do resto da briga. Mas o resto todo ali da zona de rebaixamento até, sei lá, o G9, tá todo mundo meio embolado ali. O Grêmio, por exemplo, tá na zona de rebaixamento no início da rodada, jogou hoje, ganhou da porra do Bahia, vai tomar no cu. O Bahia só tinha uma função, que era impedir a vitória do Grêmio. Foi roubado? Foi. O pênalti que deram lá no lance do Bright White foi bizarro. O cara pisa no braço do goleiro e dá um pênalti. Surreal. Mas ainda assim o Bahia não fez a única missão que era pra ele ter feito. E aí, infelizmente, o Grêmio ganhou, foi da zona de rebaixamento para 12º. E aí o Santos agora se junta ao resto da galera ali que tá meio embolado. O Vitória tá na nossa frente ainda no Z4 com 9 pontos. E ali pra cima tá todo mundo ali com 10, 9. Acho que o Inter é o primeiro ou um dos primeiros fora da zona com 10 também. O Inter que teoricamente era pra estar melhor nesse brasileiro. Mas enfim, foda-se o resto de todo mundo. A nossa situação ainda é ruim. E não é uma vitória que a gente pode deixar relevar e agora o trabalho é maravilhoso, não. Porque a quantidade de vezes que a gente poderia ter tomado gol hoje foi sacanagem. Graças ao Brasão a gente não tomou. Em alguns lances mínimos de lucidez ali do Luan Pérez. Não porque o Luan Pérez não foi lúcido hoje, foi uma bela partida, mas porque o companheiro dele era o João Cabasso. E do lado do Cabasso tinha o Léo Godoy. E aí é foda, aí é foda. Assim, Enfim, vamos falar desse jogo, né? Um fato curioso antes. Vocês imaginem o jogo de hoje como seria sem o Brasão. Por que eu tô falando isso? Porque ontem vazou um vídeo assim de uma brincadeira em teste, que não foi brincadeira, porque depois do pós-treino de ontem, quase esqueceram um brasão no hotel. No hotel ou no campo lá que eles treinaram, não lembro onde foi. Quase que eles esquecem o brasão. O ônibus estava dando partida e aí lembraram que ele tava lá. Imagina esse jogo de hoje sem o brasão. Poderiam ter deixado o Léo Godoy ou o Baço lá. Se bem que quando o Luizão entrou também foi tenebroso, assim, mas enfim. Tá foda, tá foda, tá foda. Mas vamos lá. Enfim. Primeira coisa a se falar, antes mesmo do jogo começar, Guilherme foi escalado como titular, completou 7 jogos, ou seja, o Guilherme não pode mais ser transferido para clubes na Série A no meio da janela. Eu não lembro exatamente se ele não pode ser transferido, ou ele pode ser transferido, mas ele só não pode mais atuar no Brasileirão. Se fosse para jogar a Copa do Brasil ou Sul-Americano e Libertadores, ele poderia, eu não lembro exatamente. Mas enfim, de qualquer jeito, acaba dificultando muito a transferência do Guilherme para a janela do meio do ano, que assim como eu disse no início do vídeo, não é uma vitória que pode mascarar a quantidade de problemas que esse time tem. E não é um gol que vai mascarar o desempenho bizarro do Guilherme nos últimos jogos e também nesse. Porque ele voltou no modus operandi do Paulista, que é ele faz um gol e joga mal o resto dos 90 minutos. Se ele fizesse um gol todo jogo, pelo menos, ainda tava bem. Ainda tava. Tava bom. Mas ele não vai fazer, a gente sabe disso. Enfim, agora o Guilherme não pode mais ser negociado. Uma das possíveis destinos era o Atlético Mineiro, que também estava sondando o Pituca. Pituca esse que a mulher dele ficou revoltada na internet, foi fazer defesa dele. Depois que partir, não adianta vir chorar. Minha senhora, eu duvido que esse vídeo vai chegar até você, mas enfim. Minha senhora, se o seu marido estivesse jogando bola, ninguém ia estar pedindo a saída dele. Faz ele voltar a jogar bem que a gente para de pedir e abraça o cara, porra. Caralho, não existe uma porra dessa. Se o Pituca vai pro Atlético e joga bem,
muita gente vai sentir falta porque vai esquecer do desempenho ridículo que ele tá tendo no Santos nessa volta dele, nessa segunda passagem. Se ele voltasse a jogar bem enquanto ainda está aqui, não teria esse problema. É uma questão muito simples, assim, mas eu até entendo, ela é esposa do cara, vê o lado pessoal dele que a gente muitas vezes não vê, e aí essa é em defesa do cara, mas ainda assim ao meu ver, é um pouco de falta de senso ela não ligar, não botar essas duas paradas na balança, né? Mas enfim. Aos 10 minutos tem o Luan Pérez foi amarelado por conta de um erro do Zé Ivaldo. Do Zé Ivaldo não, ó, do Zé Rafael. Um passe curto que ele dá, o Luan Pérez acaba chegando atrasado e toma um amarelo. O Luan Pérez está fora do próximo jogo, ou seja, pro próximo jogo, volta o Escobar, volta o Zé Ivaldo, mas aí sai o Luan Pérez e a gente vai ter que continuar com o João Basso titular nessa zaga. Ainda será um problema, e provavelmente o Godoy, porque o Cláudio Xavier não muda o Léo Godoy. É... Enfim, tem muita gente que. É muito louco isso, que eu sempre vejo a torcida do Santos defendendo jogadores que eu realmente não entendo como eles defendem. Durante o intervalo do jogo, eu parei ali de, obviamente, assistir o jogo porque tava no intervalo. Eu vou vendo os comentários, vou vendo o que a galera tá comentando sobre o jogo pra ver se, pô, se de repente a minha visão de jogo do que eu assisti em campo tá muito distorcido o resto da galera. E a maioria das pessoas não gostou do desempenho do Léo Godoy, assim como foi o meu caso. Mas eu vejo muita gente defendendo o El Godoy. E eu não entendo como uma porra dessa, tá ligado? Gente defendendo o Guilherme, porque o Guilherme fez um gol e automaticamente excluiu o pênalti que ele já perdeu nessa semana na porra do jogo contra o CRB. A galera, maluquice, parabéns pra vocês que estavam pedindo a saída do Guilherme. Sim! E ainda quero que ele saia, porra. Caralho. Pô, não é possível uma porra dessa. Tipo assim, é aquele tipo de parada que é óbvio que a situação do Santos tá onde tá por conta de diretorias incompetentes, jogadores ruins, técnicos medíocres que passaram nos últimos anos. Mas tem uma parte da torcida que realmente faz jus pro Santos estar nessa situação, cara. É bizarro uma porra dessa. Mas enfim, aos 14, o Guilherme perde um gol cara a cara, bizarro, assim, o Barreal afasta. Não sei se o Barreal tentou afastar a bola ou se ele realmente dominou e tentou fazer o lançamento. Mas enfim, ele chuta uma bola que acaba sobrando no Guilherme na frente. Ele meio que domina de peito e chuta pra fora. Não acerta o goleiro, não foi escanteio. O Guilherme perdeu um gol cara a cara. Nesse momento ali já tava me subindo um ódio, que é padrão quando você vê que o seu time tem um Guilherme em campo. Felizmente ele fez o mínimo, que foi se recuperar disso, marcando um gol aos 19. Uma jogada que começa com o Souza, ele passa pro Guilherme, o Guilherme passa pro David, o David devolve pro Souza, e aí o Souza cruza na medida pro Guilherme dentro da área cabecear pro gol. Guilherme, tinha alguém acompanhando ali o Guilherme, mas ele dá um joguinho de corpo ali, consegue subir e cabecear no canto. O Lucas Arcanjo não defendeu. E acaba abrindo o placar, que foi o placar final do jogo, 1-0. É, Felizmente o Guilherme desencantou, mas como eu disse, eu duvido muito que ele vai voltar a repetir esse desempenho em campo, tá? É, Aos 22 tem uma defesaça do Brasão, que eu não lembro quem foi que permitiu o chute. Foi do nosso lado direito, então eu imagino que tenha sido ou o Baço ou o Léo Godoy. Mas um cara chuta, mete um canhão, o Brasão faz uma defesaça e sobra de cabeça pro Renato Kaiser, que por muita sorte errou um cabeceio bizarro, assim. Ele tava livre, ninguém marcando ele. Ele se joga e acaba perdendo um cabeceio. Renato Kaiser, que inclusive tinha marcado 2 gols contra o Vasco, que era o ex-clube dele. Então, houve lei do ex lá e eu já tava tremendo de medo porque eu achei que ia ter lei do ex nesse jogo também por conta do Lucas Braga. Felizmente não teve porque o Lucas Braga é horrível. Olha só, se o Lucas Braga fizesse um gol, a quantidade de gente que ia ter falando, pediram a saída do Lucas Braga, olha só, ele não era ruim aqui, bababá, bababá. É a mesma coisa da galera que tá defendendo o Guilherme hoje, por exemplo. Enfim. Deixa eu ver. De lance do primeiro tempo, acho que eu só notei mais um, que foi uma interceptação que o David dá no momento que o Vitória tá recuando a bola, os jogadores vão pressionar. O David faz uma interpretação, mete um puta de um pique na direção do gol. E aí, quando chega na área, ele tava se preparando pra chutar, mas ele tava meio desequilibrado. O zagueiro do Vitória só dá um joguinho de corpo ali que nem foi muita coisa, foi assim, qualquer coisa, tá ligado? E o David Jorge acabou caindo na área, infelizmente. Poderia ter tentado passar essa bola pro Barrel ou pro Rolezzi, que estava chegando do lado. Poderia ter tentado chutar e ver o que saía. Infelizmente caiu.
E é aquela parada, o David Washington ele participa do jogo muito mais do que o Tiquinho, mas ainda assim ele não tem a finalização e os requintes ali que o Tiquinho tem. Obviamente que isso também tem muita influência da idade. O Tiquinho já tem 30 e tantos e o David Washington tem 19. Se ele não correr na porra do jogo, fudeu. Tá ligado? O mínimo que ele tem que fazer. Mas ainda assim ele consegue participar e de algumas jogadas ali. Algumas vezes dá bom, e outras dá lances tenebrosos, assim, porque ele realmente não parece o mesmo moleque promissor da base que saiu daqui alguns anos atrás. Mas pelo menos ele tem conseguido participar um pouco mais do jogo. Eu gostaria de ver, sinceramente, o Luca titular em alguma partida. Eu não sei exatamente qual é o perfil do Luca, não assisti muito ele no Sub-20. Não sei se ele é mais esse cara de fazer pivô, estilo do Tiquinho, ou se esse cara é mais de movimentação igual o David. Eu confesso que não sei. Mas eu gostaria de ver ele titular em alguma partida porque o David participa um pouco mais, mas ainda assim não faz jus a ser aquele titular e tal. E o Tiquinho também tá mal, cara. Então, tanto que hoje entrou o Luca no lugar do David ao invés do Tiquinho. Então, realmente prova ali que o próprio Kleber tá vendo que o Tiquinho não tá fazendo muito por merecer essa vaga no time. Tem um detalhe que eu notei aqui que foi a entrevista do Guilherme no intervalo. Ele basicamente admite, ele pede desculpas pela a falha do pênalti no jogo do meio da semana contra o CRB. Novamente, o mínimo, né? É, e ele diz das dificuldades que ele tem passado, da culpa que ele tem passado. E assim, rapaziada, eu vou ser bem sincero. Não é uma entrevistinha de intervalo em um gol no jogo contra o Vitória, que felizmente nos trouxe os 3 pontos. Não é isso que vai apagar pra mim o desempenho do Guilherme em todos os últimos jogos. Nesse próprio jogo, quando perde o gol cara a cara também. No pênalti perdido que custou ao Santos não só a moral de se classificar e, consequentemente, ser eliminado pro CRB, como também o dinheiro, porque se passasse, acho que era 3 milhões na conta, e poderia, de repente, se passasse também de novo, era mais dinheiro ainda. Então o Guilherme custou a gente muita coisa já. Não é uma entrevistinha dizendo que tá mal, que não sei o que vai mudar, até porque mesmo ele estando mal, ele ainda recebe pra caralho, deve ter alguns milhões guardados na conta, porque só do Santos ele já recebe dinheiro pra caralho. E enquanto que torcedor que realmente se fode. Eu, por exemplo, hoje estou de folga porque eu trabalho 6 por um e esse foi o meu domingo do mês. No próximo mês inteiro, por exemplo, vou ter 5 dias de folga e vou trabalhar 25. Então, o cara que sai 5 horas da manhã pra pegar busão pra sustentar a família, é ele que se foge. Não é o Guilherme que tá mal pra caralho, porque, porra, estão fazendo pressão na rede social e xingando ele no estádio. Pelo dinheiro que ele ganha, é muito justo. Vamos ser sinceros. Mas também eu não posso ser um monstro de não enxergar o lado humano da parada. É óbvio que eu não acho que o Guilherme joga mal porque ele quer. Ele joga mal porque ele é ruim. O Guilherme nunca brilhou em times grandes na carreira. E as poucas vezes que brilhou foi quando esses times estavam na Série B, que nem eu falei no jogo no pós-jogo do CRB da Copa do Brasil. O Guilherme é um jogador de Série B. Na Série B ele é rei, na Série A ele é um bagre. Continua sendo um bagre. Enquanto o Santos permanecer na Série A, e eu espero que seja pro resto da vida, o Guilherme não vai ter nível pra jogar aqui, tá ligado? Ele jogou bem ano passado porque a gente estava na Série B. Acho que isso é muito claro. Então, eu acho que realmente a transferência no meio do ano é o melhor pro Guilherme. Ele não pode se transferir para outros times de Série A, mas ele pode se transferir para a Série B. Eu imagino que ele vá preferir o exterior, porque era o que estava sendo ventilado. Mas, pô, se ele não quiser, se ele não conseguir, eu realmente preferiria que. Eu acharia que a melhor opção é ele ir para um time de Série B. Seria melhor para ele, porque a pressão seria menor, ele consequentemente conseguiria desempenhar bem, não teria problemas psicológicos na questão de pressão, na questão de se sentir mal. Seria ídolo de algum time e, sei lá, se fosse um time menor que conseguisse subir para a Série A, de repente ele ficasse nesse time pequeno pro ano que vem e vendo o que dá. Ou ficasse num ciclo eterno de sempre continuar na Série B. E eu tô falando isso não é nem de sacanagem. Realmente eu acho que seria o melhor pro Guilherme. É uma certeza de que ele vai jogar bem e não vai ter esses problemas de cabeça que ele vem tendo, tá ligado? É muito foda você conseguir chegar na elite do futebol brasileiro e jogar em times grandes. Ele já jogou no Grêmio, já jogou no Botafogo, hoje joga no Santos, por exemplo. Já jogou no Sport também. Mas, porra,
você tem que saber a sua realidade e o seu teto. O teto do Guilherme é a Série B. A Série A não serve pra ele. Vale muito mais ele continuar na Série B e bater no peito e poder falar, porra, joguei pra caralho, fui um monstro na Série B e tá tudo bem, tá ligado? Isso não é um demérito, não é um problema. Enfim, o Santos volta pro segundo tempo. Ainda assim, uma postura relativamente parecida no primeiro tempo. Eu esqueci de falar, no primeiro tempo, os primeiros minutos do Santos me deixou realmente preocupado. Assim, o Santos não tinha muita efetividade ali, como sempre. E o Vitória tava chegando e tava tentando cruzar algumas bolas ali na área. O Santos fez o gol e não recuou, mas, sei lá, começou a errar muita coisa, tá ligado? Pro segundo tempo eu sinto que o Santos volta um pouco melhor, mas ainda assim é mais nos primeiros minutos, porque, pra variar, depois do segundo tempo, o Santos tem tido sempre essa tendência de piorar no segundo tempo. Eu acho que ele até voltou um pouquinho melhor nos primeiros ali 15 minutos do primeiro tempo, só que depois começou a tomar chuveirada e bola na área a rodo na nossa área. E o Brasão tendo que fazer milagre, uma Pérez tendo que afastar a bola, um dos volantes também. É, teve um chute na trave do Rolhaser aos 19 minutos. Acho que foi pouco depois que o Neymar entrou. Que o Neymar tenta fazer uma jogadinha ali, ele finge que vai chutar, mas aí acaba continuando a jogada. Ele perde a bola, algum jogador do Vitória acaba tirando a bola dele. A bola sobra no Rolhaser. Ele vira o corpo e ele dá uma pancada. Pô, foi um crime aquela bola não entrar, cara. Acaba batendo na trave e voltando. Mas caralho, mano, ia ser ali meio que pra matar o jogo, ia acabar com a moral do Vitória, ia trazer um alívio pro Rolhaser, que na minha visão não fez um jogo muito bom hoje. Eu acho que o primeiro tempo dele foi bem abaixo, mas o segundo tempo ele deu uma melhorada. Também foi bom hoje a gente ter pelo menos alguns minutos de Rolhaser e Neymar juntos. Claro que sempre é muito complicado, porque quando o Neymar entra, automaticamente fica ele e o David na frente. E aí o Rolhaser tem que começar a fechar pela direita para ajudar na marcação. E o Tassiano, consequentemente, acaba fechando na esquerda. E é algo ruim, porque, pô, vamos ser sinceros não, pô, é uma realidade. O Rolhaser não consegue marcar, não consegue ajudar na defesa. Salvo um lance ou outro que ele volta ali, consegue tirar uma bola, consegue interceptar uma bola, que é muito raramente, ele não é bom apoiando defensivamente. E, consequentemente, já piora ainda mais o nosso lado direito, que tem Del Godoy. Então, acaba fazendo o Rolê ter uma obrigação ali que ele não é bom desempenhando e, de repente, acaba tirando ele de alguns momentos ali de contra-ataque e tal. É, eu gostaria de ver em alguns momentos, a gente sabe que o David, por exemplo, já foi ponta na época da base e em alguns momentos, em alguns jogos, inclusive, acho que com o Caixinha também, mas com o Kleber já teve alguns jogos que ele entrou e ficou jogando aberto pelos lados. Eu preferiria ver o David fechando um lado e o Guilherme outro, Tassiano outro, Barreal outro, e ver como seria com o Rolizer e o Neymar na frente, porque de repente no lançamento, numa bola que sobra ali, se precisar de perna, o Rolizer pode correr pelo Neymar, de repente sai um contra-ataque, por exemplo, a bola chega no Neymar, o Rolizer dispara e ele sabe que o Neymar vai achar ele. Ou às vezes o Rolizer ali vai ter um pouco mais de técnica, porque embora o Neymar não vá conseguir correr, eles vão ali, vão conseguir fazer alguma tabela, vão conseguir fazer algum lance interessante para dar tempo de um dos dois pontos voltar e correr para se apresentar também na jogada para tentar fazer alguma coisa, tá ligado? Então eu gostaria de ver o David marcando, voltando para marcar aberto quando o Santos estivesse sem a bola e deixasse o Roliza e o Neymar na frente. Não sei como funcionaria, mas é algo que eu gostaria de ver para tirar essa obrigação defensiva do Rolizer, para ele ter mais possibilidade no ataque, no contra-ataque, e para tirar essa obrigação dele, porque ele não é o melhor do mundo fazendo isso. Né? Aos 26 teve outra defesa milagrosa do Brasão. O Tassiano furou uma bola bizarra. Sobra de primeiro pro jogador do Vitória, que eu acho que é o Mateuzinho, mas eu não tenho certeza. Ele mete o tirambaço no gol e o Brasão faz uma defesa. Caralho, vai tomar no cu. Eu amo esse moleque, mano. Eu posso falar que é moleque porque ele é mais novo que eu. O que é loucura. É esse momento que você percebe que você tá ficando velho. Quando você olha pro Brasão, pra qualquer jogador de futebol, e você fala, caralho, ele tá no time profissional e ele é mais novo que eu. É foda. Mas o Brasão é. Caralho, esse moleque é bizarro, mano. Que goleiro bom. Eu espero muito que a gente não perca ele no meio do ano. E aí o jogo continua, o segundo tempo continua. Com o Santos tomando pressão. Aos 31 teve um lance ali que, na hora
que apareceu me deu um frio na barriga ali terrível, tá ligado? Foi um possível pênalti do Luizão. Pra mim não foi pênalti, ele só bota ali a mão no ombro do jogador do Vitória e basicamente se joga. Por sorte o Daronco não marcou, e foi realmente sorte, porque o Daronco é um péssimo árbitro igual a todos os outros. A gente já viu o lance que o Daronco marca pênaltis escandalosos e bizarros também. Não seria loucura se ele marcasse nesse lance também. Felizmente ele não marcou. Inclusive me falaram, e eu até cheguei a ver, eu acho, no Instagram, que teve um lance muito parecido de um agarrão que não foi agarrão no jogo contra o do Palmeiras e Flamengo e foi marcado pênalti. Então, realmente a gente deu sorte de não fazer isso. Não só pela obviedade do pênalti, mas também porque ia tirar novamente mais uma. Poderia ser mais um corte na confiança do Luizão, que a gente já viu muitas vezes que é um moleque que pode ter potencial, mas é muito afobado ainda é muito nervoso e tem que melhorar isso, tá ligado? Mas felizmente não aconteceu. É, o Santos também mostrou uma postura meio louca, assim, faltando uns 15 minutos pra acabar o jogo, que ele basicamente tava enchendo a área de jogador, assim, lotando realmente, e diversos momentos não aparecia ninguém pra fechar as bolas na hora do cruzamento. Diversas jogadas ali tinha dois jogadores do Vitória na ponta, né, próximo da linha de fundo, e só um jogador do Santos. E obviamente se ele tenta marcar dois ali, um vai passando pro outro até a hora que alguém consegue cruzar. E o Santos tomando uma chuveirada de bola na área. Ou o Brasão tendo que sair pra afastar de soco, ou o Luan Pérez tendo que afastar, ou o Rincon, o Zé Rafael tentando afastar. Loucura, o Santos não pode fazer isso. Hoje deu certo, entre aspas, porque os jogadores do Vitória são ruins e porque os jogadores do Santos não falharam tanto quanto poderiam. Se o Santos tenta fazer essa mesma coisa contra o Palmeiras da vida, contra o Flamengo da vida, não precisa nem ir tão longe assim. Se tentar fazer isso, sei lá, contra o Mirassol, que também tem jogadores ruins, mas que é bem treinado, o Santos ia tomar gol. Consequentemente, ia perder os 3 pontos, ia tomar empate e aí vira uma zona novamente. Tá ligado? O Santos não pode se dar o luxo de abandonar o jogo dessa forma, tá ligado? É surreal. Aos 46 teve uma cobrança de falta foda do Neymar. O Lucas Arcanjo acabou. É Lucas Arcanjo? Acho que é Lucas Arcanjo, o goleiro do Vitória. Acabou defendendo, mas foi uma batidaça de falta dele, que ele mesmo arranjou, inclusive. É, aos 50 teve o último lance do jogo, que foi, assim, o Tassiano é uma piada, cara. Eu não assisti os jogos do Tassiano com a camisa do Bahia, não sei como ele era lá, mas eu não consigo acreditar que o Tassiano é um jogador de futebol profissional, pô. Não dá. Quando ele é titular, ele é completamente nulo em campo. Quando ele entra em campo descansado, ele não consegue fazer absolutamente nada. Hoje, mano, a porra do lance, o último lance ali novamente pra matar o jogo, fazer 2 a 0 e acabou. Chuta a bola e já era, resultado é nosso. O Neymar ainda consegue se desdobrar, correr, consegue ganhar ali na corrida do jogador do Vitória. Ele passa pro Tassiano, porque os dois jogadores do Vitória estavam fechando nele. O Tassiano para a bola. Eu não lembro se ele meio que tropeça ali, o que acontece. Mas ele tenta dar um chute todo espanado, não acontece nada, e o Vitória acaba recuperando a bola. Pô, bizarro, tá ligado? Não tem como tá sendo ser jogador de futebol, sendo bem sincero. Parabéns a quem gastou 30 e tantos milhões nesse cara. E aí, o jogo acaba, finalmente 1 a 0. E aí, antes de eu falar do jogador a jogador rapidão, tem uma parada. Eu tenho medo dessa vitória, aquela parada de tem males que vem para o bem. Eu tenho medo dessa vitória ser um bem que vem para o mal. De o Santos achar realmente que por essa vitória e coisa e tal, o time vai melhorar e não mandar o Kleber Xavier embora. Ah, mas se mandar vai trazer quem? Não sei, irmão. Tem gente lá no Santos muito bem paga pra isso. Ou deveria, pelo menos, porque o Santos perdeu o Gasparini lá que foi pro esporte, que era o cara relacionado ao mercado, e o presidente até agora não foi atrás de ninguém. O CEO, aparentemente, pelo que alguns setores têm comentado, tá escanteado e não tá tendo muito poder. Então eu não sei o que a diretoria do Santos está pensando. Se eles realmente cogitam deixar o Kleber Xavier até o final do ano. Eu espero que não, tá ligado? Mas é a cara do Santos. Vai deixar o Kleber Xavier ganhou agora. Semana que vem ou empata ou perde o Fortaleza. Pode ser até que ganhe, não importa. Independente do resultado que tiver contra o Fortaleza, vai lá. Vai deixar o cara pra trabalhar durante um mês do Mundial. Porque, não, ele vai ter tempo pra melhorar. E blá 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 blá. Vai voltar do Mundial. O time vai estar exatamente a mesma merda. Sem jogar porra nenhuma. Vai dar 2 rodadas, vão demitir o Kleber Xavier. E aí vai ficar sem treinador.
novamente, e sem ninguém pra contratar. Assim, eu falo que eu espero que o Santos não faça isso por esperança, realmente. Mas eu não tenho crença nenhuma que eles vão tirar o Kleber Xavier antes do Mundial. Só se brotar uma chance com algum técnico muito bizarro, sei lá. Vojvoda cai, o Sampaoli do nada liga pro Marcelo Teixeira e fala que quer vir treinar o Santos, não sei. Mas eu duvido muito que a diretoria do Santos vai fazer alguma coisa em relação a isso, o que novamente vai ser um erro. E a menos que o Santos tenha uma melhora muito milagrosa, a situação tende a continuar péssima. Claro que não é impossível o Santos sair dessa situação. A gente tem de exemplo no ano passado mesmo, o Corinthians na 10ª rodada tinha acho que 9 pontos, se eu não me engano, o Santos tem 8. A diferença é que o Corinthians continuou mal o campeonato inteiro, assim como o Santos provavelmente vai continuar. Só que o Corinthians teve um milagre de, na reta final, arrancar 9 vitórias seguidas. O Santos não tem capacidade de arrancar em 3 vitórias seguidas, quem dirá 9. Então, isso ainda é uma jogada muito arriscada, que provavelmente a diretoria do Santos vai manter, porque é incompetente, não tem capacidade de ir atrás de ninguém melhor, e tá falado a continuar nessa bosta aí. Jogador é jogador, Brasão, melhor em campo, não tem como. Esse moleque defende é bizarro. Eu contei aqui pelo menos 4 defesas fodas dele, mas tiveram outras também, não tão impactantes, digamos assim. Mas, pô, é bizarro esse moleque. É um goleiraço. Léo Godoy é tenebroso, que nem eu falei, eu não sei que jogo a galera que acha que o Léo Godoy jogou bem vê. Diversos momentos ele tomando bola nas costas, ele tomando drible. Teve um lance, ele acho que 3 minutos de jogo, 2 minutos de jogo, sei lá, ele tenta bloquear uma bola, o jogador do Vitória passa por ele como se não fosse nada. Eu não tenho a minutagem aqui, mas eu lembro de cabeça que teve no começo do jogo. Pô, o Léo Godoy é bizarro, tá ligado? Ele é tenebroso. Do lado dele o Bassa também, que é outro horrível. Infelizmente, tende a ser titular no próximo jogo também, já que o Luan Pérez vai estar fora. E é a dupla ali que nem eu falei, até falei no último vídeo, é o triângulo é a trindade da desgraça, é o triângulo das bermudas. É o Léo Godoy, o Bassi e o Guilherme. Enfim, o Luan Pérez pra mim fez uma bela partida hoje. Um ponto de esperança nesses últimos 2 jogos ali é ver o Luan Pérez melhorando, ainda dando bons passes, mas ainda assim sendo um pouco mais seguro, tanto na bola aérea quanto na bola pelo chão. Obviamente ainda vai ter uma outra falha, até porque nenhum jogador é perfeito, quem dirá o Luan Pérez, quem dirá com os companheiros de time que ele tem. Mas o Luan Pérez jogando muito bem, espero que ele continue melhorando e volte a finalmente recuperar o nível que a gente já viu ele tendo no Santos e que a gente sabe que ele pode voltar a ter, né? Esperamos que sim. Souza também fez uma bela partida, assim, é o maior crime do mundo o Souza e o Escobar jogarem no mesmo lado, cara. Se a gente tivesse o Escobar de um lado e o Souza do outro, porra, a gente tava feito, mano. A gente tinha um lateral que ia poder avançar com liberdade, que é bom, que tem técnica, que tem qualidade, e ainda assim teria um lateral pra fechar muito bem na defesa, que seria o Escobar. Infelizmente não é o caso. O Souza, obviamente, ele não vai ser tão bom defensivamente quanto o Escobar, mas ele ainda assim compensa muito pela qualidade, pela técnica e pelo quanto que ele consegue chegar e ajudar no ataque, cara. É bizarro, assim. É óbvio que o Souza também é um moleque, ainda tem muito a melhorar frente ao Escobar, que já é mais velho e já teve mais. Não tende a explodir muito mais do que isso. E provavelmente, assim, me dói dizer isso, mas provavelmente esses jogos do Souza vão servir para dar minutagem e para dar um destaque a ele, pra ele ser vendido no meio do ano, porque o Santos não tem dinheiro e vai rifar os moleques da base para pagar a dívida que foi criada pela gestão e para comprar jogador ruim, que também é algo característico das gestões do Marcelo Teixeira. Infelizmente, esse é o fim do Souza, duvido muito que ele esteja até o final do ano no Santos. O Zé Rafael, para mim, eu não gostei do primeiro tempo do Zé Rafael, ainda achei ele meio apagado, mas no segundo tempo eu achei que ele foi bem pra caralho. Gostei muito do Zé Rafael no segundo tempo. Espero que ele volte a desempenhar dessa forma durante os 90 minutos. É óbvio que ainda é muito cedo, fez uma cirurgia, ficou muito tempo fora, blá 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 blá. Mas o Santos não tem todo o tempo do mundo para esperar. Mas gostei do segundo tempo do Zé Rafael, espero que ele continue assim. O Rincon ainda achei ele meio mal, assim, realmente de primeiro volante a gente tá fudido. Tem que ser sincero. O Rincon tá mal, realmente parece que a idade tá pesando mais do que a gente achava que poderia pesar. Ele ainda fez alguns bons jogos no Paulista e na época de 2023, eu lembro que ele jogou bem, mesmo já sendo velho, mas realmente agora parece que tá pesando demais, ele já não tem velocidade, ele perde ali, às vezes faz algumas faltas meio bestas. E não tenho gostado do Rincon, mas ainda assim não tem muito o que fazer, porque se ele sair vai voltar o Schmidt, que também é ruim,
E se não for nenhum dos dois, vai, pô, sei lá, vai ser o Pituca. E, enfim, o Pituca também, que se fizer mais um. Se eu não me engano, se o Pituca fizer mais um jogo, ele também não pode ser transferido para time brasileiro, porque ele entra na mesma parada do Guilherme. Então, deixem o Pituca longe, pelo amor de Deus. O Barreal, pra mim, fez uma boa partida, eu gostei muito dele. Tendo que se sacrificar ajudando na defesa, porque o Léo Godoy também é um imbecil. Mas ajudando na defesa quando tinha que ajudar. E ainda assim dando alguns bons lançamentos, fazendo alguns bons passes no ataque. Gostei da partida do Barreal. O laser para mim foi um pouco apagado, principalmente no primeiro tempo. No segundo deu uma melhorada, mas foi um pouco abaixo. A gente teve um momento ali que o único jogador decente da linha do time estava sendo o Raul Laser. Era um que estava conseguindo criar, chutar no gol. Eu acho que ele deu uma caída depois desses jogos, mas ainda assim merece mais tempo e merece continuar sendo titular, porque mesmo com a volta do Neymar, eu prefiro ver o Neymar e o Rolizer juntos em campo do que só um dos dois, independente de quem seja. O Guilherme, como eu falei, voltou ao modus operandi do Paulista. Faz um gol e joga os 90 minutos mal. Se ele fizer continuar fazendo gol todo jogo, ótimo. Né? Se ele tivesse feito um na semana, no meio da semana, a gente não tinha sido eliminado. Enfim, infelizmente não vai poder ser transferido para time brasileiro da Série A. Espero que arranjem outro lugar para ele. Não quero que continue no time. Enfim. E o David, que nem eu já falei também, ele consegue participar bastante do jogo, mas ainda assim tem faltado qualidade naquela finalização, naquele último passe, dependendo. Tem uma bola hoje que ele chutou, que passou meio perto, mas ainda assim, o chute sendo bom e passando perto do gol, foi no lance que ele tinha o Barreal, ele tinha um Rolizer um pouco marcado dentro da área, mas que ele podia tentar fazer o passe. Mas tinha o Barreal também livre, um pouco mais próximo da grande área, que ele não passou, ele resolveu chutar. Enfim, o Santos também tá numa situação meio carente de centroavante. Os que entraram, o Luizão pra mim é aquela parada meio afobado, tá ligado? Eu acho que ele deve ser um jogador melhor do que o Baço. Só que ele tem sérios problemas de confiança e é muito estabanado em alguns momentos. Então, acaba complicando seriamente, principalmente, por exemplo, nesse lance de quase pênalti que teve hoje. A gente teve sorte do. Como que é pô, o nome do juiz, cara? Me falhar a memória agora. Do Daronco. Ter tido um dia lúcido e não ter marcado nada, mas poderia ter custado a vitória pro Santos esse lance do Luizão. É o tipo de parada que ele não pode fazer, tá ligado? Quem mais? Tassiano é nulidade em campo. O Tassiano pra mim ele já tá no mesmo bolo do Léo Godoy, do Guilherme, do Baço, assim. Pô, bizarro. É difícil você acreditar que o Tassiano vai se recuperar, tá ligado? É uma partida pior do que a outra. O Bom Tempo entrou bem, não lembro dele aparecendo muito ali, mas tava fechando ali pelo lado direito depois que ele entrou no lugar do Raul Laser. Novamente, tendo que ajudar também, porque o lateral é o Léo Godoy. E em alguns momentos ele tinha que se desdobrar ali, porque naquele mesma parada que eu falei, um jogador do Santos para dois jogadores do Vitória próximo da linha de fundo ali aberto para cruzar na área, e o Bom Tempo tinha que ficar tentando se virar com dois jogadores, porque o Léo Godoy estava fazendo a linha de defesa já dentro da área e não aparecia mais ninguém para ajudar ele ali, mas no que ele poderia fazer, eu acho que o Bom Tempo foi bem também. Neymar, dadas as devidas limitações, a gente sabe, voltou o jogo passado, jogou 30 minutos, esse jogo também jogou mais ou menos esse mesmo tempo. E quando ele toca na bola é diferente, tá ligado? É nítido, não tem como. Mas ainda assim, precisa voltar para conseguir jogar mais tempo, para conseguir jogar melhor. E principalmente não se lesionar, porque 21 milhões só para a questão de fechar patrocínios e marcas não é o suficiente. O Neymar tem que fazer esse dinheiro valer em campo, principalmente com o time nessa situação. Se ele vai sair, se ele vai renovar, se ele não vai renovar, sei lá o que ele vai fazer, a gente discute mais pra frente quando tiver uma conclusão dessa história. Mas o Neymar, até lá, os pouquíssimos jogos que restam, o Neymar tem que tentar jogar e fazer e ajudar o time a fazer alguma coisa. E o Luca também não teve muito tempo pra entrar, não apareceu muito, mas também não tinha nem como. O Santos já tava mais recuado e ele tava basicamente tendo que ajudar na defesa. Ficou só o Neymar lá na frente, isolado nos momentos de defender ali, sem obrigação defensiva. E até o Luca tava aparecendo pra fechar pelo lado em alguns momentos. Enfim, a gente dá um mini respiro e respiro daqueles assim, tipo, tá ligado? Coisa ridícula que eu fiz agora. Mas enfim, é aquele mini respiro mesmo, porque o Santos continua numa péssima situação.
continua na zona de rebaixamento e precisa continuar nesse processo de recuperação. Eu não estou sendo pessimista, ao meu ver, eu acho que eu estou sendo realista quando eu digo que o Santos ainda tem muita coisa para melhorar. O Santos dificilmente vai conseguir sair dessa situação e melhorar no campeonato. Tendo o Kleber Xavier como técnico, tendo diversos jogadores desse elenco que são limitados e que devem sair, que tem que sair, e, pô, obviamente com a diretoria que tem, com o CEO que tem, enfim. A situação do Santos ainda é extremamente perigosa, mas pelo menos por hoje, dia 25 de dezembro, a gente pode ter um mínimo de felicidade de falar que o nosso time ganhou uma partida depois de 500 anos.